O governo federal decretou hoje oficialmente emergência sanitária e mandou para o Congresso um projeto de lei com medidas contra a epidemia do novo coronavírus. A portaria assinada pelo ministro da Saúde declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. É o nível máximo de risco da doença, embora o Brasil não tenha nenhum caso confirmado. Essa medida vai diminuir a burocracia para enfrentar o problema que o governo classifica como complexo e que demanda um esforço conjunto de todo o SUS. A portaria permite à Secretaria de Vigilância em Saúde contratação temporária de profissionais de saúde, aquisição de bens e contratação de serviços. O governo também mandou um projeto de lei ao Congresso com medidas sanitárias que prevêem isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das que não estejam doentes, realização compulsória de exames médicos e vacinação, restrição, enquanto durar a medida, de entrada e saída do país. Para os pacientes, o projeto assegura o direito de ser informado permanentemente sobre seu estado de saúde e de receber tratamento gratuito. O governo também quer garantir mais facilidades na hora de comprar produtos e serviços usados nos tratamentos. Para isso, prevê a dispensa de licitação e autoriza a importação de produtos sem registro na Anvisa. Além da saúde pública, uma das preocupações do governo é não prejudicar os negócios com a China. No ano passado, 32% das exportações do agronegócio brasileiro foram para lá, principalmente soja e carne. Hoje, o embaixador chinês esteve no Ministério da Agricultura. Segundo a ministra Tereza Cristina, até agora, nada indica que vá haver queda de nossas exportações por causa do novo coronavírus. As coisas seguem, nós estamos só pondo em dia aqui a nossa conversa, porque as coisas, a vida continua, os chineses precisam se alimentar, o Brasil precisa exportar e nós somos parceiros e vamos continuar assim. O embaixador elogiou o governo brasileiro pelas medidas adotadas na saúde. Com a ajuda de um tradutor, disse que o governo chinês respeita a decisão e está ajudando o país a repatriar brasileiros que estão em Wuhan. E assim como a ministra da Agricultura, ele disse que o comércio bilateral não deve ser afetado. Temos toda a confiança de que a relação sino-brasileira de agronegócio não será prejudicada e o governo brasileiro também prometeu não impor qualquer restrição a nosso comércio. Espero que a nossa relação de agronegócio vai ser cada dia mais consolidado. E agora há pouco, os deputados aprovaram a urgência para a votação do projeto de lei. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse mais cedo que a votação do mérito do projeto deve terminar ainda hoje. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está na Câmara. Alguns pontos do texto exigiram alguma negociação e vão receber alguns ajustes sem mudança no conteúdo. O governo anunciou detalhes do resgate dos brasileiros que estão em Wuhan, a cidade chinesa onde começou o surto da doença. O grupo deve chegar ao Brasil no sábado e cumprir quarentena em Goiás. 2 aviões da frota presidencial com capacidade para 30 passageiros cada um vão buscar os brasileiros. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou que 29 pessoas confirmaram o desejo de vir para o Brasil. 25 brasileiros e 4 chineses parentes de brasileiros. Os aviões partem de Brasília ao meio-dia de amanhã. Fazem a primeira escala em Fortaleza. Depois seguem para Las Palmas. Tem mais uma escala na Polônia. O pouso na China está previsto para a madrugada de sexta e a chegada ao Brasil em Anápolis no sábado. A base aérea de Anápolis, onde o grupo vai ficar isolado, está a 55 quilômetros de Goiânia e a 150 quilômetros de Brasília. O local passou por vistoria hoje de manhã. Integrantes dos Ministérios da Defesa, da Saúde, das Relações Exteriores e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária concluíram que a base aérea é a melhor alternativa.
tem boas condições e até a chegada dos brasileiros ficará melhor ainda, dentro das condições sanitárias e de saúde que os protocolos estipulam. Eles podem ficar isolados em 2 hotéis, com 66 quartos usados por militares em trânsito. Se alguém apresentar algum sintoma de infecção, será levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. O governo já enviou aos brasileiros o formulário sobre as condições da quarentena a que terão que se submeter. Ao menos 15 já assinaram o documento. Ninguém poderá embarcar sem aceitar os termos impostos pelo governo. A quarentena terá duração de 18 dias contados a partir da chegada ao Brasil. Cada pessoa vai ficar em quarto individual e deverá permitir aferir seus dados vitais 3 vezes ao dia. Ninguém terá direito a visitas durante a quarentena. Se qualquer sintoma da infecção pelo novo coronavírus for verificado, no momento do embarque, a pessoa não será repatriada. O advogado que representa o grupo que está em Wuhan disse que os brasileiros vão cumprir todas as regras. Os brasileiros em Wuhan estão dizendo: vamos cumprir 18 dias, vamos fazer todos os exames necessários, vamos garantir ao governo brasileiro e à sociedade brasileira que nós não somos nenhum tipo de agente negativo em relação ao interesse público. O Ministério da Saúde descartou hoje mais 16 casos suspeitos. 13 pessoas ainda estão sendo examinadas em 4 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Na quinta-feira, secretários de saúde de todo o país vão se reunir em Brasília para elaborar uma estratégia nacional de tratamento. Nós já vamos falar sobre a questão da licitação dos leitos de UTI, dos 1.000 leitos de UTI, como que vai ser a forma de distribuição desses leitos, e também tem a licitação que já está em curso dos itens de proteção individual, né? Tanto para os pacientes quanto para os trabalhadores da área da saúde, pessoas que entram em contato com esses pacientes nos aeroportos e assim por diante. Hong Kong confirmou hoje uma morte pelo novo coronavírus. Foi o 2º caso fora da China continental. É o maior centro de apostas do mundo, mas ninguém tenta sorte com o novo coronavírus. Macau mandou fechar os cassinos por 2 semanas para evitar contágio. A Rússia também não paga para ver. O governo já fechou parte da fronteira com a China e, pelo sim, pelo não, mandou preparar uma área de quarentena na Sibéria. A Organização Mundial da Saúde deixou claro que não existe uma pandemia, que significa uma disseminação mundial de uma nova doença. E que estamos na fase de uma epidemia com múltiplos focos, algo menos grave. A diretora da OMS para doenças infecciosas globais esclareceu que não houve nenhuma mutação da doença. O vírus é estável. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde cobrou mais compartilhamento de dados. A OMS só recebeu informações completas de 38% dos casos fora da China. E muitos países desenvolvidos não fizeram esse dever de casa. A OMS não vê necessidade de barrar a chegada de ninguém da China. A informação entrou por um ouvido e saiu pelo outro nas ruas de Hong Kong. Profissionais da saúde fazem até greve, exigindo o fechamento da fronteira. Hoje aconteceu a primeira morte por causa da doença na região. Um homem de 39 anos que tinha visitado Wuhan, considerada o epicentro do surto. É também de Hong Kong o passageiro infectado num navio em Yokohama. O Japão deixou esse cruzeiro de quarentena com 3.700 pessoas a bordo. E a Bélgica contou o primeiro contágio. Uma belga testou positivo para o coronavírus. Ela estava no avião fretado pela França, que repatriou perto de 250 pessoas de mais de 30 países que estavam em Wuhan. O Reino Unido aconselhou os perto de 30 mil britânicos que vivem na China de saírem do país se for possível. A ideia é minimizar a exposição ao vírus. Mas o governo chinês tenta tranquilizar o mundo, mostrando que é capaz de controlar a doença. A operação é de guerra. Regiões inteiras estão isoladas e indústrias interrompidas. Mas o país aperta a produção para fazer os suprimentos chegarem a esses lugares. A China vai vender 10 mil toneladas de carne de porco congelada das suas reservas para ninguém passar fome. A fabricação de máscaras segue proporções chinesas. A OMS alertou hoje que os pacientes devem usar uma. Mas elas não são 100% eficazes para quem não está doente. A melhor coisa é também lavar as mãos. Os chineses arregaçam as mangas.
Construíram um hospital em Wuhan em 10 dias e prometeram quebrar o recorde com outro até quinta-feira. E para demolir a desconfiança mundial, a China aceitou receber especialistas americanos, que vão fazer parte do time internacional enviado pela OMS. Eles vão checar as medidas de contenção da doença. Os americanos já teriam uma tradutora à disposição. A menina de 9 anos disse em inglês que a cidade vai sair dessa. Uma mensagem positiva de Wuhan que viralizou. O Ministério da Saúde do Japão confirmou cerca de 10 casos do novo coronavírus no navio, que tem 3.700 pessoas a bordo. Um último balanço da Organização Mundial da Saúde indica que o número de mortos pelo novo coronavírus no mundo todo é de 427. 2 dessas mortes são fora da China continental. Uma em Hong Kong, como você viu na reportagem, e outra nas Filipinas. O governo chinês afirmou há pouco que somente hoje houve mais 65 mortes na província de Hubei, onde o surto começou. São mais de 23.600 casos da doença na China. Em outros países, 24 países, foram registrados pelo menos 180 casos e não há nenhum caso confirmado na África ou na América Latina.